cansados aqui fisicamente, algumas pálpebras já vão se fechando, mas eu acho que o que está cansando mais ao brasileiro, principalmente a nós, aqueles que estão trabalhando nas investigações, na polícia judiciária em especial, a todos os brasileiros, é essa palavrinha que nós estamos falando há 2 dias, corrupção. Essa palavra, nós acordamos, ligamos um rádio, corrupção, Lava Jato, Polícia Federal, Ministério Público. Pegamos no nosso celular as primeiras mensagens, corrupção no governo tal, corrupção lá, lavar dinheiro se esvaindo, ao invés de estar sendo aplicado nos serviços sociais que tanto necessitamos, as torneirinhas das corrupções abertas. Eu moro em São José e trabalho em Guará. Moro em São José e vivo em Guaratinguetá. Ando mais de 200 quilômetros todo dia. Afinal, tenho 2 filhas pequenas e uma mulher, minha esposa, sempre esperando eu voltar de faróis baixos e para-choque duro. Então eu tenho que voltar. Nessa ida e volta, há mais ou menos 4 anos, quando me designaram para a seccional de Guaratinguetá, são essas 2 horas que a gente vai escutando o rádio e nós vamos escutando as notícias, essas notícias que vão nos deixando tristes e cansados, mas que, se nós trabalharmos, a gente consegue produzir alguma coisa, reverter isso, tornar esta coisa uma coisa difícil, trágica, que está destruindo o país, a sociedade, numa coisa boa. E essa palavra foi exatamente isso, esse cansaço, essa tristeza dia após dia, escutando essas reportagens, que eu falei, poxa, e eu como delegado de polícia, agora aqui como um pequeno gestor, o que eu posso fazer? O que eu tenho para contribuir para tentar auxiliar este país, para tentar barrar essa corrupção, essa lavagem de dinheiro, esse dinheiro impuro? Nós temos que dar sorte, né? E até falei com o Gustavo, com a Raquel, falei, poxa, vocês poderiam ter chamado outro. Lá em Guaratinguetá eu tenho um dos meus assistentes lá, o doutor, nada mais nada menos que o doutor Eduardo Cabete, mais de 40 livros escritos, artigos mencionados, acho que são 3 no STF, algumas quadras ali, eu costumo falar, o meu irmãozinho caçula, que foi designado para chefiar esse setor, o Dr. Francisco Sanini também, excelente professor, com livros maravilhosos aí, e brinquei com o Gustavo, você devia ter trazido esses colegas aí para falar aqui, né? Não, mas nós queremos que você fale sobre essa sua ideia, sobre essa iniciativa, que nós vamos abraçar essa sua ideia como uma bandeira nossa. O Estado de São Paulo precisa disso, a Polícia Judiciária precisa, mais do que nunca, se dedicar a esse tipo de trabalho. Porque esse tipo de investigação, ela exige uma especialização, ela exige uma dedicação diferente. Os tempos são outros. Dr. Guilherme, todos os colegas hoje falaram, as coisas estão acontecendo muito rapidamente. E nós não podemos perder mais tempo, já com atraso. Aqui trocando ideias com vários colegas, inclusive com o Dr. Emerson, delegado-geral no Rio Grande do Sul, que aqui eu não sei se ele está ainda aí, eu já fui embora, mas eu faço uma declaração aqui, que eu tinha duas figuras muito fortes na minha vida como delegado de polícia. Um é meu pai, o segundo, Dr. Abraão Kifuri, e agora, descobri ontem também conversando, ontem não, porque eu estava lendo já coisas dele há muito tempo, e não só pela doutrina dele, mas principalmente pela postura, pela coragem, pela audácia, por enfrentar os problemas de cara e tentar mudar. Eu bato palma para as pessoas assim,
pedi até um autógrafo nele ali, numa cópia, eu não trouxe o livro dele, mas pedi um autógrafo para ele numa cópia da ata, de uma das atas do conselho dos chefes de Polícia Civil do CONCPC. Ele ficou até surpreso, falou, Márcio, primeira vez que me pedem isso aqui, mas sempre tem uma primeira vez, né? Bom, esse cansaço do dia a dia me fez criar esse setor. Agora, como criar um setor numa polícia sucateada, sem estrutura, sem investimento, sem dinheiro, sem gente, desmotivada? É um pouco triste, mas eu gosto de falar isso, que tem que mudar isso. Só em questão salarial, a Polícia Civil do Estado de São Paulo é a última dos 27, em questão salarial. Tem que ser falado isso, sempre, para que fique bem claro. Investimento, então, nos últimos 25 anos, isso aqui foi deixado de lado. E agora vamos fazer uma pergunta? Por que aqui nasceu a organização mais forte? Por que nasceu nesse estado a organização criminosa mais forte do país, que está rompendo fronteiras na América? Por que será? Será que não é a falta no investimento na polícia judiciária? Bom, eu estou cansado e cansei de ficar esperando. Nós não podemos mais esperar os bons ventos, que os ventos nos levem às melhores ilhas, às melhores praias paradisíacas. Vamos ajustar as nossas velas no barquinho que tiver, montar nele e começar. Mãos à obra, mãos à obra. Foi isso que foi feito. Criei esse setor com um delegado, um investigador e um escrivão. No início não foi nem tão bonito assim. Não tinha o delegado, não tinha o escrivão era uma oficial de telecomunicações. O investigador não era investigador, era um agente policial. E aqui no estado de São Paulo, trabalha como policial, mas o serviço dele específico seria motorista. O delegado, no início, não era o Dr. Francisco Sanini, era um delegado que eu tinha acabado de designar também para Aparecida. Além de Aparecida, ele cuidava de uma equipe de plantão e ainda teria que cuidar do C-Code. Olha as dificuldades. E tão pesado que depois de uns 2, 3 meses ele foi absolutamente direto, transparente, pediu licença desse setor. E logo apareceu o Dr. Francisco Sanini, já levantando a mão, do jeito, quem conhece sabe, uma figura, e mais um batalhador, um lutador. Já levantou a mão, chefão, estou aqui à disposição. E foi. Na semana seguinte, estou lá na seccional e recebo a visita de 2 membros do Tribunal de Contas. Entraram na minha sala um pouco pálidos, achei estranho, e logo fui entender o porquê. Eles estavam sendo ameaçados de morte por uma organização que tinha ramificação até no Rio de Janeiro. Eles estavam fazendo, esses membros do Tribunal de Contas estavam fazendo um levantamento, um trabalho com um relatório muito profundo numa cidade vizinha, Aguará. E foram descobrindo fechando algumas pequenas torneirinhas e receberam ameaça. Ele levou isso ao Ministério Público. O Ministério Público, passado 3 meses, parece que não atuou a contento para fazer cessar também essas ameaças, e eles foram até a polícia. A polícia realmente, na hora que o bicho pega, é polícia, né? Que vão ligar, que vão nos procurar. Eis a outra importância nossa. Na hora que o bicho pega, é o delegado de polícia que vão chamar. Bom, foram lá e eu falei, olha, vocês tiveram sorte, eu criei há poucos meses aqui esse setor e o delegado, designei um delegado novo, já vou fazer uma ligação. Fiz a ligação, o Sanini em 5 minutos estava na minha sala, nós ouvimos tudo que eles tinham para falar. No dia seguinte já estava com portaria do inquérito policial, fazendo contato com o Ministério Público, que tinha prefeito envolvido, e GAECO do Estado de São Paulo já nos auxiliando, aqui em São Paulo conversando no Tribunal de Justiça. Bom, em 15 ou 20 dias, pedido de prisão, inquérito policial ajuizado, tudo feito. Trabalhos iniciados.
A prisão não foi concedida, mas o afastamento criminal foi. Eu acho que é um dos primeiros casos que se conseguiu o afastamento criminal de um chefe do Poder Executivo. Criminal, aqui no estado de São Paulo, prefeito. Nós conseguimos, o Ministério Público consegue também, um afastamento por improbidade no âmbito civil. Criminal, são raros os casos. Pelo menos lá na minha região foi o primeiro caso. Bom, as ameaças cessaram, prefeito afastado, nunca mais voltou, a cidade aplaudindo o trabalho e a satisfação nossa de sentir que aquela cidade estava voltando a viver, que o Tribunal de Contas poderia trabalhar normalmente. Nós ficamos satisfeitos com isso. A sociedade precisa enxergar isso e nós precisamos saber mostrar. E para mostrar, precisamos fazer. Mãos à obra. Acho que a bateria aqui está indo já, hein? Foi? Bom, aqui foram um dos motivos que me levaram, não só esse cansaço, mas sim também, estudei muito a Lei 12.830, a Lei 2.850, as questões, circunstâncias sociopolíticas naquele momento. Esse setor foi criado em março de 2015. Esse ano o Brasil estava pegando fogo. Só ligava rádio, televisão, internet, só Lava Jato. E foi esse o motivo principal que me levou à criação disso aí. Esse setor se deu lá, se viu no fundo de uma delegacia, com um delegado, um escrivão, um investigador, e continuamos. Vamos dar uma adiantada. Eu criei isso como o quê? Se eu fosse esperar os bons ventos, para se criar uma delegacia no estado de São Paulo, nós precisamos de um decreto, ou uma lei ordinária. Esse setor está criado por portaria há quase 4 anos. Nenhuma delegacia foi criada por decreto. Nenhum outro setor foi criado aqui no estado de São Paulo. Apesar desse pequeno sucesso nosso que vocês vão ver agora na frente. Mas por portaria minha, designando um delegado, um escrivão, um investigador, nós conseguimos arrumar a vida em várias cidades. Na portaria vocês veem aí os motivos, né? Corrupção, essa cifra negra que destrói as instituições, um país, um estado. Os danos sociais são difusos, são bem mais abrangentes, mais complexos, mais contundentes. Aqui são as motivações da portaria, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês, em especial, e eu estou vendo que tem alguns colegas aqui também, amigos de academia, colegas seccionais, diretores, e eu acho que é uma ideia que está colocada e aprovada já há quase 4 anos. Nós não temos que titubear, pelo menos isso aqui no estado de São Paulo, né? Se ainda nós não temos uma força que, por exemplo, algumas polícias do Rio Grande do Sul, em Goiás, de ter delegacia já em Rio Grande do Sul, é a 2ª delegacia já anticorrupção. E no Rio de Janeiro tem, acho que a DRACO. Não é especializada no combate à corrupção e lavagem de dinheiro, é organização criminosa. Mas é mais ou menos o mesmo trabalho. Eu acho que dá para fazer isso com canetada nossa, dos seccionais, dos diretores, criando esses departamentos. Não podemos esperar mais. Não vale a pena esperar mais. A cada dia que passa, é alguém que morre, é uma família que se destrói, é uma instituição, é uma assistência social do município que deixa de produzir. Bom, estatísticas. 20 inquéritos policiais instaurados, 17 com indiciamento, todos conclusivos. 17 com indiciamentos. Perfis dos investigados: prefeitos, ex-prefeitos, secretários, empresários, vereadores, ex-vereadores, presidente de Câmara, presidente de associação comercial, um prefeito afastado, como eu disse, criminalmente. A maioria por fraude em licitação. Esse é o crime que nós mais vamos encontrar, as fraudes em licitação, mas são diversos. Na portaria, até que eu pulei ali também,
eu fiz uma portaria abrangendo diversos crimes, uma enormidade, muitos crimes, crimes contra a administração, crimes contra a ordem tributária, mas depois eu criei ali um parágrafo com um super filtro, mas sempre respeitando o princípio da obrigatoriedade. Um filtro para o C-Code, porque eu tenho um delegado que tem 3 funções. O Dr. Sanini, assistente na DIG, tem uma equipe de plantão, não está aqui hoje, porque deu plantão esta noite com 3 flagrantes. E também acumulando C-Code, sem ganhar mais por isso. A maioria deles com licitações e 17 com indiciamento. Não precisamos de mais nada para saber que esse setor já deu certo e que nós precisamos espalhar isso pelo Estado, pelo Brasil. A Polícia Civil está em todas as cidades deste país. Dá para imaginar se nós criarmos um setor desse, uma delegacia dessa, abrangendo em cada seccional, em cada região desse país, quantas mini lava-jatos nós teríamos? Colocaríamos esse país a limpo. Precisamos, e eu imploro urgentemente, de posturas de coragem dos meus colegas, dos meus diretores. Vamos criar isso o mais rápido possível. Vai ser uma tábua de salvação para a Polícia Civil e para a sociedade. Primeiro caso, eu falei. Dificuldades são enormes, falta de estrutura, falta de motivação, falta de especialização. Parabenizo o Dr. Gerbert, não está aqui, mas é o diretor da nossa academia. Na semana retrasada ele chamou o Dr. Sanini para ministrar um curso, um pequeno curso lá, sobre esse tipo de investigação. Mas começou semana passada. Nós precisamos de uma especialização nesse setor. Nos crimes cibernéticos também, falado aqui o Dr. Guilherme e tantos outros colegas. Hoje o foco da Polícia Judiciária é o combate à corrupção, lavagem de dinheiro e esses crimes praticados por meio da internet. Os desafios são muitos. Só para encerrar, nós precisamos de fazer convênios, celebrar convênios, por exemplo, com o Tribunal de Contas. Nós temos agora o Tribunal de Contas ao nosso lado lá, mas foi também por uma sorte. O Ministério Público do Estado de São Paulo celebrou convênio no mês passado com o Tribunal de Contas. Faz uns 15 dias que celebrou convênio com a própria Polícia Civil. A Polícia Civil praticamente entregou todo o sistema de dados para o Ministério Público. E nós? Falei isso em convênio, me falaram, vamos deixar para o ano que vem, vamos deixar, o Brasil é sempre assim, vamos deixar para o ano que vem, vamos deixar depois do Carnaval, vamos deixar depois das eleições. Gente, não dá mais para a gente agir assim, para a gente encarar as coisas assim. É tudo para ontem, as coisas estão muito rápidas. Se nós não mudarmos o nosso jeito de ser, de encarar as coisas, principalmente a Polícia Civil, seremos deixados de lado. E não é por culpa de outras instituições que querem usurpar as nossas funções, não. É porque nós não estamos encarando e fazendo o nosso trabalho como deveríamos. Precisamos de uma postura diferente, com mais coragem. Celebrar convênios, estimular mecanismos de cooperação. Tem aqui colega também, um amigo que trabalha com o sistema de compliance, estava no Rio, agora está em Guaratinguetá também, um serviço extremamente importante. Ministério Público Federal, COAF. Queria só terminar falando que tudo isso que eu falei, que nós falamos aqui, está muito bem explícito e dito nas reuniões lá da ENCLA, que é um grupo que está sentando e se reunindo e convergindo em ideias, todas nesse sentido. O Conselho dos Chefes de Polícia Civil e o ENCLA estão fazendo um trabalho maravilhoso e eu li todas as últimas atas. É impressionante como o que nós conversamos aqui ontem, hoje e eu também agora, tudo espelha exatamente o que foi falado nessas atas da ENCLA. A ENCLA é estratégia nacional, por isso o feminino. Precisamos tomar muito cuidado também com o LAB, tirar LAB da Polícia Civil e mandar para a Secretaria. Muito cuidado com isso, aconteceu no Rio de Janeiro, em outros estados.
o risco de se tornar um laboratório de lavagem de dinheiro um laboratório político. Laboratório de lavagem de dinheiro não pode sair da Polícia Civil. A conclusão é essa que nós falamos aí. Coragem, iniciativa, dar o primeiro passo. Afinal, como disse Confúcio, coitado do mundo se nós fizermos apenas o que nos compete. Obrigado, gente.